Começa agora o programa Café com a Bela. Vem com a gente! Queridos ouvintes, bom dia! Ouvintes da Rádio Restauração, obviamente. Muito feliz de estar com vocês mais uma quinta-feira para falarmos aí de assuntos de interesse de todos nós. Família, relacionamentos, casais, tudo isso. E família é tudo, na realidade, qualquer assunto você pode aplicar à família, porque a família ela é um microcosmos, um pequeno mundinho, mas todos os problemas, todas as questões do mundo, elas se apresentam na família. Todas as questões relacionadas à pessoa humana, Então, na família os filhos trazem para casa seus dilemas, trazem as coisas que eles ouviram, más influências, boas memórias, más memórias. E nós adultos, os pais de família também trazemos nossas boas e más experiências, até os nossos pecados, que muitas vezes a gente comete dentro da família mais visivelmente, porque as máscaras caem naquele ambiente no qual a gente está mais seguro, que é a nossa família, Aliás, isso é bom, Quando uma criança faz birra, sempre na frente dos pais, ela se comporta melhor na frente dos avós, aí chega em casa, Todo mundo fala, isso. A brincadeira estava dando certo, aí chegou a mãe, desandou. Ou chegou o pai e começaram a dar piti aqui. É normal, Isso é um bom sinal, porque a criança se sente segura com aqueles pais, Apesar de que para a gente é cansativo, Você fala, ai meu Deus, não dá vontade de nem entrar, porque eu já sei que vão começar a ter todos os problemas, Mas é assim mesmo. É um sintoma de que aquela criança se sente segura com aquele pai, com aquela mãe. Se a criança fica reprimida e se sente segura com outra pessoa, ela revela suas máscaras, vai fazer chilique, por exemplo, com a avó, é um mau sinal, para a mãe, Quer dizer que ela não sente a mãe como um porto seguro, ou o pai está sentindo a avó, a tia, a professora, E a família ela é o núcleo de tudo, Quem ama, quem dá a vida é a família, A mãe, o pai, Lógico que os avós amam também, Mas eu tenho que ser o porto seguro dos meus filhos, eu tenho que ser a referência, então eu tenho que assumir esse papel, Então, no nosso dia a dia, a gente acaba engolindo muitas coisas, muitas emoções, A gente vai comendo emoções, Fica com raiva de um, irritado com o outro, fica alegre com alguma coisa, E a criança também, obviamente, Só que a criança tem, às vezes, uma indigestão emocional, Aí, por isso que, a hora que ela vê o pai e a mãe chegando, alguém da confiança dela, ela vai lá e descarrega tudo aquilo que deu errado, ou aquilo que ela não está conseguindo digerir emocionalmente, daí por isso faz a birra, Mas, enfim, fiz esse pequeno paralelo para vocês verem, a importância, como todo mundo, tudo que acontece tem reflexos dentro da família. E hoje eu coloquei como tema, especialmente, a coragem de confiar. Um título desse tema eu peguei do livro do Roberto Chiniachik, que é um médico brasileiro, que tem esse mesmo nome, A Coragem de Confiar. Para quem estiver vendo no vídeo, eu estou mostrando aqui o livro, Para quem estiver no áudio, depois vocês podem pesquisar na internet, essa fonte, se tiverem interesse. Mas olha só, eu estou reparando que todos nós estamos muito ansiosos, No Brasil, vive-se um clima grande de ansiedade por causa dessa polarização política, porque teve muita briga de família, Fala assim, e agora onde que a gente vai comer a ceia da família, Se eu perdi a eleição, ai, que chato, vou ter que sentar com aquele meu tio que ganhou, ou o contrário, Se eu ganhei, será que eu não estou querendo, nossa, eu quero ver a cara dos meus primos que perderam a eleição, que eram tão bolsonaristas. Enfim, um clima ruim que tá, É um clima de, parece, revanchismo, De um lado e de outro. E manifestações ainda, que isso deixa a gente mais apreensiva ainda, porque parece que é um negócio que não acabou, O pessoal não está virando a página,
E muita gente com medo, muita gente ansiosa. Eu tenho recebido relatos de amigas, gente até que escreveu no meu Instagram. Aliás, para quem não me segue, pode me seguir lá, tá? No Instagram, que é o @belabacarinho, bacarinho com 2 Cs. Então, gente que me mandou mensagem falando, nossa, eu não estou conseguindo trabalhar, eu estou muito ansiosa, eu estou com medo, o que vai ser do Brasil e não sei o quê, né? E muita gente compartilhando desse sentimento. Gente, em primeiro lugar, né, o medo ele não é de Deus, né? A gente tem medo porque a gente está aí com as manchas do pecado, porque a gente não confia, na verdade, a gente não confia totalmente, né? Quer dizer, o medo, o sentimento, assim, o primeiro, assim, um certo receio é até instintivo do ser humano, né? Tem medo, você tem medo, você se esconde, você tem medo, mas a nossa razão deve nos levar a superar esse medo, né? É como qualquer sentimento, né? O sentimento vem, a gente não tem controle sobre aquilo que a gente sente. Mas depois a gente fala, tudo bem, agora passado esse sentimento, o que eu vou fazer com isso, né? Passada essa raiva, essa surpresa, essa felicidade, essa nostalgia, tá bom, agora vamos viver, né? E o medo, ele não é de Deus quando a gente se deixa paralisar por ele. Então, o medo, um pouquinho de medo a gente tem que ter, porque sem medo a gente não tem a virtude da coragem, tá bom? Porque uma pessoa que se joga de cabeça, não tem medo de nada, ela não é uma pessoa corajosa. Ela é uma pessoa imprudente, né? Uma pessoa descabeçada, um desajuizado. Então, o medo ele é importante, né? Faz parte. Aí a coragem, a virtude da coragem, ela vem após o medo. É aquilo que eu já falei para vocês, quem me acompanha, né, o programa já ouviu, que é assim, vai com medo mesmo, né? Então, o herói numa guerra, um herói, né, em qualquer setor da vida, um empresário, herói que seja... Obrigada, Luciano, eu ganhei meu cafezinho aqui, ó. Um empresário, herói, sei lá, né, alguém que, nossa, teve ideia, montou uma empresa, foi atrás. Vocês acham que ele não teve medo? Lógico que teve medo. Medo de falir, de não dar certo, das pessoas rirem da cara dele, de ser humilhado, né? Todo mundo tem medo. Só que ele foi com medo mesmo, porque ele conseguiu adquirir a confiança, né? A confiança em Deus, né? Provavelmente, se for uma pessoa que acredita em Deus, né? Que seria o melhor, né? A confiança e foi, né? Ou a coragem, né? Falando só no âmbito da virtude aí, a coragem ela superou esse medo e foi. Então é interessante quando o Roberto ele começa esse livro aqui, no primeiro capítulo ele vai falar: não interessa em que tempo, em que ano você está lendo esse livro. Eu sei que o mundo está passando por uma crise. Ó, e esse livro aqui, eu vi essa tiragem aqui, que até eu ganhei de uma amiga, né? É um livro usado, por ela me deu de presente. É de 2013. Então, você vê, e ele falava assim, ó, você sempre vai ter uma crise e a gente sempre vai estar com medo. Ah, é a crise. É a crise. Foi a crise financeira, a crise não sei o que lá, a crise ambiental. Aqui no Brasil a gente pode falar essa crise pós-eleições, né? Há 2 meses a gente falaria crise pré-eleições, é a crise da guerra da Ucrânia, né? Sempre tem crise, porque o mundo é feito de crises, né? O mundo não é o paraíso, né? É a Terra. E a Terra tem crises. A gente tem essas crises, tem esses estremecimentos e isso que nos faz evoluir de certa forma, né? Um desgaste que daí a gente quebra algum paradigma, muda alguma coisa, muda o ponto de vista, né? E a gente continua. Então, em primeiro lugar, né, que a gente tem que ter claro, a crise vai ser uma constante na vida do ser humano, na história do ser humano. Veja, não tem geração sem crise, gente. Todo ano tem uma crise. É crise dos alimentos, crise das escolas, crise da pandemia. Não existe. Pensa bem, para aí, você, adulto, você que está ouvindo isso, olha para trás e pensa assim, que ano que eu tive que não teve crise? O problema é que, lógico, a gente é muito bombardeado com notícias que aumentam a coisa e sempre parece que aquela crise que a gente está vivendo agora é o fim do mundo, né? Essa é a crise do fim do mundo, né?
Porque antigamente, né, desde a Primeira Guerra Mundial, sei lá, né, imagina, só tinha rádio, né, eles tinham notícia, mas era pouco, né, poucas pessoas tinham acesso a meios de comunicação, né, depois a segunda já foi mais televisionada. E daí foi aumentando o medo, né? Porque, lógico, os jornalistas têm que vender notícia, né? Se eles começam a vender como se fosse assim, isso aí é uma crise de alimentos, mas é uma falta de alimento que mês que vem vai estar tudo ok. Ou seja, não dê importância para isso. O que vai acontecer? A gente vai falar, não tem importância, eu não vou mais ler esse jornal, já sei que vai passar, né? Eles perdem o emprego deles, perdem o ganha-pão deles. Então, eles não fazem isso. E eles, infelizmente, né? Não estou falando que por má fé, lógico que tem bons jornalistas, né? E como qualquer lugar, né? Mas, assim, ossos do ofício, eles veem, né, fazem aquelas manchetes e anunciam as coisas, né? Os jornais da TV também, jornais falados e tal, como se fosse o fim do mundo, né? Ai, meu Deus, Bolsonaro vai ganhar. Ai, meu Deus, o Lula vai ganhar, né? E o que vai ser de nós, né? E, lógico, eles têm que fomentar esse medo na gente para vender notícia, vender o jornal, para você ouvir até o final a notícia, porque, senão, se eles não começam com a mensagem chamativa, a gente não fica, né? Não fica lá assistindo até o final, a gente não lê a matéria, né? E daí, via de regra, eles não vendem a propaganda, né? Que é onde eles ganham dinheiro, né? A propaganda que vem no meio da notícia e tudo isso, né? Não prendem a nossa atenção. Então, nós, como somos mais espertos que isso, a gente tem que pegar e fazer uma análise clara, né? O que está me dando medo na minha situação atual? O que está me paralisando? Será que é eleições? Será que é medo das novas amizades do meu filho? Medo do novo emprego? Medo da situação financeira? Medo da minha conta no banco? Medo das minhas dívidas, né? O que está acontecendo? Olha, todo mundo fica paralisado com alguma coisa, né? Mas a vida ela vai nos ensinando a melhorar. Ela vai nos ensinando a superar isso. Ela deveria, né? Por exemplo, um idoso morrendo de medo é raro. Lógico que tem, né? Mas, assim, é uma pessoa, talvez, que precise parar para avaliar melhor, né? Lógico que daí tem o temperamento, a experiência de vida de cada um, né? Mas, assim, qual que é o caminho do amadurecimento? O caminho do amadurecimento é a gente ter uma vida mais estável. Uma vida que não se deixe tanto levar ao sabor do vento, ao sabor das crises, né? Uma vida sobrenatural para nós que somos cristãos, católicos, né? Você que está ouvindo essa rádio, né? Provavelmente é cristão, né? Se não for católico, é pelo menos cristão. Então, você sabe que Deus é a nossa força, né? E que sempre o que Deus nos fala é: não tenhais medo. Eu estarei com vocês, né? Deixa eu dar um golinho no meu café antes que esfrie, enquanto vocês vão digerindo isso aí que eu falei, tá? Porque depois eu fico falando, não tomo café, fica frio, eu tenho que jogar fora, dá dó. Então, gente, a gente que tem fé, nós que temos fé, e temos uma vida sobrenatural, se não temos, queremos ter, e se temos, queremos ter mais ainda, né? Viver mais em Deus, mais confiante em Deus, a gente sabe. As próprias aparições de Nossa Senhora, né? Se você acredita nelas, né? O que ela nos fala? Ela nos mostra algumas coisas e depois fala assim: mas, filhinhos, não tenhais medo, eu estarei convosco, né? Vamos rezar, vamos fazer penitência, porque o coração do meu filho Jesus está muito partido, né? O pecado dos homens o ofendeu demais, mas não tenhais medo. É isso que é a mensagem dela. E, no fundo, o que as pessoas fazem? A gente é tão medroso e tão desconfiado de Deus, né? Porque uma pessoa que não tem confiança é desconfiado, não é? Então, a gente desconfia de Deus, a gente tem pouca fé. Aí a gente pega e fala assim: não, mas espera aí, estamos vivendo o fim dos tempos. Ai, meu Deus, o que será de nós? E fica compartilhando essas profecias de Nossa Senhora no YouTube e tal, né?
Teve uma época ali em casa que a gente ouvia muito isso. Tinha um canal no YouTube que daí você assiste uma vez, toda vez começa a vir, né? Fala de todas as aparições de Nossa Senhora e parece que é sempre coisa trágica, né? Se a gente ficar ouvindo, e daí depende da forma como a pessoa dá aquele anúncio, daquela aparição lá, né? Só fica falando do final dos tempos, né? O fim dos tempos, o fim dos tempos. Gente, o fim dos tempos, para nós que somos cristãos, é uma alegria. Então, não é para ter medo. Então, veja, a gente que deturpa, né? Não é Nossa Senhora que dá o recado para a gente ficar com medo, é a gente que é tão medroso, tão desconfiado de Deus, tem tão pouca fé, que a gente sublima, a gente nem ouve aquela parte que ela fala assim, filhinhos, não tenhais medo, né? A gente só ouve a primeira parte. O mundo vai acabar, Jesus está triste, né? Jesus está arrasado, né? A mensagem de Deus, ela sempre é positiva. Deus não vem com pessimismo. Nossa Senhora não nos traz pessimismo, ela nos traz alegria. Não é que os primeiros cristãos eles rezavam para a vinda de Cristo? Todo mundo queria a vinda de Cristo e agora a gente recebe essas mensagens e age como, meu Deus, Cristo está vindo, a humanidade não presta. Não, pode ser que seja uma coisa boa, não é? Pode ser que Cristo realmente ele vai chegar logo e sei lá, né? E se ele for chegar nos tempos atuais, né? É porque a gente vai aguentar o tranco, né? E aguentar o tranco, que não é o tranco de Deus, porque vai ser um alívio para nós, mas o tranco do pecado que está em volta, né? Então, a gente vai ter forças para isso, né? Então, isso tudo eu estou explicando para vocês sobre o medo, para vocês refletirem. Eu também tenho medo, todos nós temos medo, e a gente tem que sobrenaturalizar esse medo. Meu Deus, se isso aqui virar uma ditadura. Gente, se virar uma ditadura, Deus permitiu. E vai ser bom. Deus não permite coisa ruim. Deus permite cruzes e sofrimento, porque é assim que a gente se purifica. Vocês estão cansados de saber disso, e eu também. Então, por que a gente deixa o medo dominar a gente? O medo paralisar? E como eu falei, o medo ele é um sentimento, mas daí depois ele é uma coisa, se a gente se deixa dominar pelo medo, é uma coisa maléfica, é uma coisa do maligno, porque ele nos paralisa. Deus não quer que a gente fique paralisado aí igual a ameba, ele não pôs a gente no mundo para ficar parado igual plantado, né? Não. Jesus, quando ele sofreu aquela agonia dele, né? Que a gente sabe, viu todos os pecados, né? Sentiu todos os pecados do mundo, né, sobre suas costas, ele viu todo o sofrimento, ele sabia o sofrimento que ele ia passar ali né, quando ele estava no horto meditando e tal, suou sangue, né? Então ele teve medo, sentimento medo, lógico que ele teve, é um sentimento de, né, repulsa ao sofrimento, porque ele era perfeitamente humano, só que por ele ser perfeitamente divino, né, por ele ser Deus também, ele não se deixou dominar por esse sentimento. Ele não ficou no Horto das Oliveiras escondido a noite toda e o mês todo, não é? Porque quando chega o soldado lá, os soldados com o Judas para prendê-lo, o que a gente lê no Evangelho? Jesus vai ao encontro deles. Ou seja, o medo não paralisou Jesus. Ele teve medo, teve aquela repulsa ao sofrimento, tá? Só que Deus mandou os anjos para consolá-lo, né? Ele viu, né? No nosso caso, lógico que Deus manda, mas a gente não vê, né? E ele se abandonou mais ainda, né? No Deus Pai ali, né? Ele entrou, né? Ali em comunhão com a, né? Que ele sempre esteve, né? Na verdade, né? Só o modo que eu estou falando, vocês sabem, né? Ali com a Trindade, o lado divino dele, né? Que ele sobrenaturalizou e passou esse medo e meio que assim, é como se Jesus tivesse falado, tá, gente? Espero que eu não esteja cometendo nenhuma heresia aqui, tá? Mas vocês entendem que é o ponto que eu quero explicar, né? É como se Jesus falasse, não quero morrer na cruz, eu não quero levar chibatada, eu não quero coroa de espinho, mas eu vou com medo mesmo. E levanta e vai ao encontro de Judas. É isso que a gente lê no Evangelho, ele vai ao encontro. E se fosse a gente, o que a gente teria feito?
Será que a gente ia ficar escondida lá no horto e falar, não, a hora que chegam os soldados, cadê Jesus? Ah, ninguém acha Jesus, Jesus está atrás da pedra escondido, gemendo, igual uma criança, né, de 3 anos de idade, está escondida ali embaixo da mesa, embaixo da saia da mãe, né? Só que é o que muitas vezes a gente faz. A gente fica paralisado pelo medo. E isso, quando o medo nos paralisa, é do maligno. Por quê? Porque Deus nos pôs no mundo para operar, para agir, né? Não para ficar com medo escondido. Aliás, no livro do Scott Hahn, que eu li recentemente, que é um teólogo americano, ele fala do pecado da Adão e Eva. Um dia eu vou trazer aqui para vocês, até para comentar, preparar um negócio assim, mas é mais teológico, né? Ele fala, o que aconteceu com Adão? Ficou paralisado pelo medo. Entre ser devorado pela serpente, né? Porque ele explica até no livro dele que no antigo, no hebraico, não é nem hebraico, na língua, né? Quando foi escrita o Gênesis lá, a tradução literal nem é serpente, é monstro marinho ou dragão, ou seja, não era uma serpentinha, era um monstro, ou um dragão, assim, digamos assim, era algo que ia devorá-lo, talvez. É mais ou menos isso, né? Então, e Adão, entre ser devorado pelo monstro, se sacrificando por Eva, né? Tipo assim, me devora e poupa ela. Eles foram pela tangente, né? Paralisados pelo medo, né? E comeram o fruto. Ou seja, o medo, ele faz a gente agir não do jeito divino, né? Do jeito imbecil, né? De um jeito pecaminoso, né? Nem sempre pecaminoso, mas pelo menos a gente deixa de fazer o bem, né? No mínimo, pode ser que a gente não esteja pecando com esse medo, mas pode ser que eu esteja deixando de fazer o bem, né? Que na realidade também pode ser um pecado por omissão, né? Ou seja, o medo não é divino, tá, gente? Quando a gente está com medo, a gente supera isso. Então agora, como a gente está falando aqui de família e tal, né? Que vocês falam, que a Isabela fica falando de medo, que coisa chata, né? Tudo isso é uma introdução aí, né? Para vocês pensarem. Quais são os medos que eu tenho com relação à minha família? Que medos eu tenho com relação aos meus filhos? Que medos eu tenho com relação aos meus netos, sobrinhos? Que medos eu tenho com relação ao meu cônjuge, né? O que está me fazendo paralisar? E esta que é a questão, né? Então, o livro aqui é falar coragem de confiar. Por quê? Para você formar filhos fortes, que é isso que a gente quer ter filhos fortes, que sejam adultos fortes. Né? As crianças não vão ser crianças para sempre, né? Os adolescentes vão ser adultos logo. Então, se eu quero filhos fortes, o que eu vou fazer? Eu vou confiar. E eu não posso ser aquele pai, aquela mãe que fica paralisado pelo medo. Uma coisa é a gente ter prudência, gente. Reparem bem. Uma coisa é ter a prudência, a virtude da prudência. Não é prudente que meu filho vá nesse show. Porque eu sou uma pessoa prudente e eu sei que ali vai ter um monte de maconheiro, por exemplo. Né? Um monte de más influências, né? Mas você não confia no seu filho? Eu confio. Mas ele ainda está muito jovem, de repente, né? Agora, quando tiver 18 anos, eu espero confiar, né? Mas ele tem 13 e ele quer ir num show que a classificação lá é 16, sei lá. E ele falou, não, mãe, tudo bem, a gente entra no show, ninguém... Eles falam que é 16 anos, mas ninguém pede identidade na porta e tal, a gente vai. Não, mas espera aí. Eu vou confiar em você e eu estou te formando para que você seja responsável. Mas, por enquanto, você só tem 13 anos. E eu não acho legal que você frequente esse ambiente. Porque é óbvio, né? A gente confia, mas a gente não é trouxa. A gente sabe que as influências, né, o entorno, elas têm muita importância para um adolescente. O que ele vê, tudo aquilo que ele experimenta, vai formando o arcabouço, o imaginário dele, tudo aquilo, né?
Então, vou ser prudente. Eu sou prudente quando eu não deixo meu filho ver cena de sexo na novela. Eu sou prudente quando eu não deixo ele ver filme, que não é da faixa etária dele. É sexo, mas eu falei sexo, mas não é só sexo também. É violência extrema, não é? Pois a criança não dorme, ou mesmo que pode ter 12 anos, às vezes não dorme porque viu um cara cortando a cabeça lá, rolando no filme, sei lá. A gente é prudente. Para que eu vou escandalizar o meu filho? Né? Para que eu vou escandalizar o meu marido também, né? Ou a minha esposa? Né? Por exemplo, se eu tiver uma amiga que só anda com roupa indecente, né? Vamos supor, eu sou muito amiga dela, gosto dela, mas ela só anda mostrando tudo, né? Eu não vou chamar ela para ir em casa na hora que meu marido tá. Porque é uma questão de prudência. Eu confio no meu marido, confio, mas eu não sou trouxa. Não vou dar oportunidade. Não que ele vá me trair, né? Com a amiga. Não é isso, né? O medo não é assim uma traição, assim, ó. Mas a questão é o que ele vê, sei lá, pode escandalizá-lo, ele pode pensar nela depois, pode não fazer nada, mas depois ele lembra. E vocês acham que o demônio não vai fazer ele ter aquela imagem na cabeça? Lógico que vai, né? Fazer lembrar de vez em quando, né? Daquela imagem, daquele outdoor que viu, daquela revista, né? Sei lá. Então, assim, eu sou prudente, eu não deixo revista, né? Cláudia, né? Eu lembro das revistas Cláudia. Minha avó assinava a revista Cláudia desde a década de, sei lá, 70, acho que ela assinava, minha mãe fala. Mas ela assinava porque, assim, naquela época tinha receita de coisa, né? Não tinha internet, então vinha receita, vinha coisa de pontos de tricô, de não sei o quê, assuntos sobre família e tal. Aí, quando a gente era criança já, na década de 90 e poucos, né, que eu me lembro, então a minha avó ainda assinava a revista Cláudia. Aí, de repente, ela parou de assinar. Mas por quê? Porque vinha um monte de coisa de sexo, né? Mudou totalmente a linha da revista, né? A revista ficou totalmente assim, só vinha coisa assim, né? Como renovar seu casamento, não sei o que lá. E ela viu os netos estão aí em casa, vão ficar folheando essa revista. Não é bom, né? Não precisa ter nem imagem. O texto em si, né? Então, ela foi prudente. Ela não confia nos netos? Não, não é isso. Ela foi prudente, porque ali é um momento que você está educando, né? Então, eu não vou confiar numa criança para ir no mercado e comprar pão para mim se eu não ensinei ela a atravessar a rua. É óbvio, gente. Né? Então, a gente tem que dar passinho a passinho. Mas a partir do momento que você for ensinando, você vai confiando, né? Você vai confiando. E você vai soltando as rédeas devagar e observando, né? Solta, puxa um pouquinho, solta um pouquinho, puxa um pouquinho. Até uma hora que você solta completamente, né? Daí você já tem um filho formado, digamos assim, né? Só que o que a gente vê por aí? Muitos pais que não confiam nos filhos até hoje. Assim, até hoje que eu digo. Filhos que, de repente, o filho é adulto. O sujeito tem 50 anos e a mãe não confia. E a mãe teve tanto medo, o pai, né? Muitas vezes eu falo a mãe, mas vocês entendem que é mãe e pai, né? A pessoa lá, os responsáveis que sejam, tiveram tanto medo que aquele sujeito não se desenvolveu. Porque o medo paralisou, e o medo paralisa até a educação dos filhos, né? Se eu tenho medo dos meus filhos, ai meu Deus, as más influências, deixa ele sem amigo. E daí, eduquei ele? Não, né? Porque os amigos também educam, e é bom educar para ele ter boas amizades, né? Então tem que ser proativa. Vou ver aqui se alguém fez algum comentário. Se vocês quiserem mandar algum comentário, alguma pergunta, mandem aqui pra gente, por favor, tá? Eu vou fazer um intervalinho aqui, vou terminar meu café. Fiquem por aí que a gente já volta, tá bom?
mírame, de la mano llévame, muy cerca de él, que ahí me quiero quedar. Madre, consuélame de mis penas, es que no quiero ofenderle más, que por tus ojos misericordiosos quiero ir al cielo y verlos ya. María, mírame, María, mírame. Si tú me miras, él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de él, que ahí me quiero quedar. Madre, acógeme en el pesebre, junto a tu niño y a San José, que por tus ojos misericordiosos toda mi vida sea un Belén. María, mira, María, mira, María, mira, María, si tú me miras, él también me mirará. Madre mía, mira, María, mira, de la mano llévame, muy cerca de él, que ahí me quiero quedar. En tus brazos quiero descansar. María, mírame. Você está ouvindo Café com a Bela, com Isabela Bacarim. É um programa para você e sua família. Vem com a gente! Queridos ouvintes, voltamos aqui com o nosso programinha. E antes de dar continuidade à nossa fala de hoje sobre medo, confiança, quero falar para vocês da Marmoraria Incomármore. É a nossa marmoraria que patrocina aqui a rádio. Então, se você tiver piso para fazer em casa, revestimento, aquelas peças de banheiro, vai lá na Incomármore, faça um orçamento com eles. São os nossos patrocinadores, são antigos patrocinadores da rádio. Prestigiem o nosso patrocinador. Aliás, eu estava até olhando aqui, eles têm um Facebook, Marmoraria Incomármore, e vocês vão olhar lá no Facebook deles os trabalhos, tem painéis, tem coisas lindas. Então, vamos lá. Eu confio que vocês, se tiverem alguma obra, você que é engenheiro também, arquiteto, né, que trabalha com obras, pedreiro, sei lá, indique a Incomármore. Vão lá, conversem com eles e vamos trabalhar com os nossos patrocinadores, tá bom? E falando em patrocínio e em dinheirinho, que vocês sabem que dinheiro é bom e a gente gosta, e é porque a gente precisa viver, a gente precisa de dinheiro para comer, né? Inclusive dinheiro para ajudar os outros, né? Sempre falo isso para os meus filhos, né? A gente tem que ter um dinheirinho para a gente, até para ter o dinheiro para dar para os outros, né? Para fazer uma caridade, né? Enfim, se vocês gastam toda a mesada, não sobra para nada, né? Que eu tenho uma filha que sempre que vê um mendigo quer dar o dinheiro. Eu falo, mas você gastou tudo, né? Então tem que pensar nisso também, né? Então faça um Pix, participe da nossa campanha de doações, seja um amigo fiel da rádio, faça a sua contribuição. Se você puder fazer uma contribuição mensal e assumir esse compromisso, melhor ainda, né? Faça a contribuição que seja de R$20 por mês, que seja de R$5 por mês, mas uma quantia fixa. Porque os nossos gastos aqui são fixos, vocês sabem, né? A conta de luz que vem todo mês, né? E tudo isso. O cafezinho que eu tomo, não é mentira, o cafezinho é por conta da casa, mas a energia que a gente gasta, né? Os aparelhos que precisam de manutenção, precisam de técnico, tudo isso. E é com o dinheiro que a gente paga o conserto das coisas, né? E mantém a casa em ordem. Então,
eu convido você a fazer um Pix de transferência, um Pix para a gente, uma doação para a gente, a convidar mais gente para colaborar com a gente, colaborar com a rádio. E se você fala, puxa vida, mas eu não tenho nem R$20 para fazer o Pix, já estou negativo no banco, faz R$1, vai, faz um Pix de R$1, porque R$1 você tem. E se você tiver negativo no banco, menos R$200 ou menos 201 não vai fazer tanta diferença na sua vida. Então, faz o Pix. Convido vocês a fazerem esse Pix. O QR Code está na tela para vocês, se estiverem vendo. Se você estiver no aplicativo, também tem ali, tá? É só procurar ali que vocês acham. Aliás, quem não tem o nosso aplicativo, pode baixar, viu? É muito legal. Vocês podem escutar daí a rádio o dia inteiro. Quando vocês tiverem um intervalinho, quiser fazer ficar em comunhão com Deus, os nossos programas ou as músicas, elas te ajudam a se conectar com Deus, a elevar os pensamentos, pedir a luz do Espírito Santo no dia a dia de vocês. Mas voltemos ao assunto aqui, Coragem, Então, o Roberto aqui, o autor do livro que eu estou citando, ele fala, que a gente tem 3 aspectos dessa coragem de confiar, O aspecto fé, ele fala assim que é um tripé, Então, eu tenho que ter fé em Deus, confiar em Deus, acreditar em Deus, fazer minhas orações, colocar minhas preocupações para Ele. Então, olha, eu tenho um pai que está me olhando, eu tenho as costas quentes, Como diz uma amiga minha, fala assim, a gente já joga com as cartas marcadas, é como aquele trapaceiro que vai jogar no pôquer, O cara que... Ele não está com medo de perder, porque ele sabe que ele tem carta embaixo da manga, E a gente é isso, Eu posso estar perdendo aqui aparentemente, humanamente, Deu errado meu emprego, deu errado, sei lá, tá dando errado meu casamento, estamos brigando muito, mas olha, o que eu tenho aqui embaixo da minha manga? Eu tenho Deus, Eu já jogo com cartas marcadas. Então, eu sei que eu vou vencer. Que o meu casamento ele vai dar certo. Por quê? Porque eu casei e é um sacramento. Eu estou com Deus ali. Não sou só eu e meu marido. Não somos só nós. Então, o tripé. Fé, confiança e autoconfiança, Então, primeiro lugar que eu falei. A virtude da fé. Acreditar em Deus, confiar nele, saber que eu tenho essa cartinha embaixo da manga. Segundo lugar, a autoconfiança, que é o acreditar em mim mesma, E quando a gente fala daí no âmbito da família, eu acredito em mim mesma enquanto mãe, enquanto pai, enquanto esposa, enquanto esposo, enquanto profissional. Então, peraí, se o meu casamento está afundando, eu tenho que confiar, se eu acho que meu casamento está afundando, em primeiro lugar, então eu vou confiar nessa carta embaixo da manga que eu tenho, que é Deus. Deus não quer que meu casamento afunde, Então, primeiro, eu sei disso. Segundo, eu estou confiando em mim? Eu estou sendo proativo, fazendo coisas para salvar meu casamento? Ou eu estou fazendo o contrário, boicotando? Porque a pessoa que não tem autoconfiança, ela se boicota. Porque ela, pensa assim, não sou digna desse casamento. Eu não sou digna desse marido. Eu sabia que não ia dar certo, mas porque para mim dá tudo errado. Ela boicota a si própria em vários setores. Inclusive no casamento, inclusive na educação dos filhos, eu nem vou brigar com meu filho por causa que ele quer ver TV, porque, não vai dar certo. Eu sei que ele vai me convencer. Isso aí é uma pessoa sem autoconfiança, Bom, se eu não tenho autoconfiança, não vou nem educar, não vou nem cumprir meu papel. Eu não vou cumprir meu papel de esposa, não vou cumprir meu papel de mãe, de esposo, de empregado, de empresário, que seja, de trabalhador, porque, puxa, vai dar errado, essa venda não vai dar certo. Aí eu já vou desanimado, eu já falo com um tom de voz baixo, daí que não dá certo mesmo, Então, a pessoa que não tem autoconfiança, ela se boicota. E o terceiro pé do tripé é a confiança mesmo, que a confiança ele coloca aqui como acreditar no outro, Então, acreditando em Deus, acreditando em mim e acreditar no outro, tudo anda junto, Então, daí o que a gente tira, Se a minha fé tiver falha, eu tenho que aumentar ela. Isso vai me ajudar a superar o medo.
Se a minha autoconfiança estiver baixa, eu também tenho que trabalhar para melhorá-la. E estando isso bom, consequentemente, eu vou ter mais confiança no outro. Aí eu vou ter confiança no meu esposo, nos meus filhos, né? Então, o que acontece muitas vezes? Aquela mãe, aquele pai que não tem fé, né? Na pandemia a gente viu isso muito, né? Vamos tirar o exemplo do pai e mãe, mas falar de pessoas normais, né? O que a gente via? Parece que as pessoas mais de fé, pessoas que estavam lidando melhor com a pandemia. Eu vi isso, né? Quanto maior a fé da pessoa, olha, falava assim, ó, eu uso máscara, eu tomei vacina, eu fiz a minha parte. Até onde eu posso, eu fiz. Passo álcool gel, lavo a mão, tal, né? Não sou imprudente, não é? Mas eu vi. Agora, se Deus quiser que eu pegue essa doença e morra, quem sou eu para impedir? Né? Eu confio em Deus. Olha, eu quero viver para ver meus netos. Mas se Deus não quiser, eu confio que Ele quer. Mas se Deus não quiser... Porque eu sei que eu tenho um pai que sabe todas as coisas. Agora, a pessoa que tinha pouca fé, o que ela fez? Lógico, tem gente que tem problemas psiquiátricos mesmo, tá, gente? Né? Não estou falando dessas pessoas, tá? Então, não fala assim, porque eu tinha pânico, mas a Isabela está falando que é falta de fé. Não, daí é falta de neurotransmissor mesmo, daí é remédio. Não tem o que fazer, né? Pode ser um pouquinho de falta de fé também, né? Daí você que se avalie, mas não estou julgando, né? Mas tinha gente que a gente vê que tinha uma fé mais morna, ou que tem uma fé, né? Que a gente... Porque a gente vê, né? Às vezes, né? A gente vê que a pessoa não põe Deus em primeiro lugar, ela não leva as coisas para Deus, confia só nela, né? Então, uma pessoa que confia só nela, ou só conta com ela, não conta com Deus, ela sofreu mais. Essa pessoa que não saía de casa, não conversava com ninguém. Por quê? Por mais que usasse máscara, passasse álcool, tomasse vacina e não sei o quê, ela não confiava. Ela confiava só nela. Né? E, no fundo, a gente sabe, né? Nós somos seres humanos que sim, a gente nasce, como diz, né? A gente nasce pelado, banguela, né? Chorando. Ou seja, o ser humano, a gente sabe que se for só pela gente, a gente não vai para frente, né? Se eu for confiar só em mim, só nas minhas medidas aí para inibir o vírus, o contágio com o coronavírus, não vai dar certo. Então, daí essas pessoas ficavam o quê? Paralisadas dentro de casa. Os filhos não iam para a escola, né? Quando podia, né? Não ia para o mercado, só pedia delivery. E entraram em parafuso, né? E os filhos entraram em parafuso, como eu vi acontecer em alguns casos, né? Então, essa pessoa é um exemplo de uma pessoa que confia pouco em Deus, né? Então, você veja, na pandemia a gente viu isso claramente, né? Só que na vida isso acontece em vários aspectos. Quanto mais fé os pais têm, mais autonomia eles dão para os seus filhos. Uma pessoa que só confia em mim, só confia nela mesma, por exemplo, se eu falar assim, não, meu filho só vai fazer isso se meu filho só vai no shopping com os amigos se eu for junto. Se eu ficar junto, se eu ficar espionando. Não, mas, puxa vida, mas seu filho tem 16 anos. Não, mas eu tenho que ficar junto. Não confio nele. Quer dizer, a pessoa está com pouca fé. Porque eu sei, se eu tiver fé, eu sei que se eu não estando lá com o meu filho, Deus está. E eu posso estar, né, vigiando meu filho, entre aspas, né, à distância, por meio dos anjos, por meio de Deus, né? Tenho confiança. E se eu não confio no meu trabalho enquanto mãe, enquanto educadora, daí é lógico que também eu vou ficar super apreensiva e não vou soltar ele, né? O menino não está preparado para ir no shopping sozinho. Por quê? Porque eu fui uma mãe que não dei atenção, porque eu fui uma mãe, não me acho uma boa mãe, a outra é mais participativa, a outra não trabalha, a outra fica em casa. Enfim, né? Várias desculpas que a gente dá para não confiar em si mesma, né? No nosso papel. Ou não oriento meu filho porque eu não tenho autoconfiança suficiente, né? Eu não confio em mim o suficiente para dar orientação para ele, para exercer meu papel, né? E daí é óbvio que eu não vou confiar nele. Se eu não confio nem em mim, né? Como é que eu vou confiar nos outros?
Então, quando a gente fala em confiar no outro, na realidade, né, o confiar no outro vai derivar também disso, da minha fé bem exercida, dessa confiança em Deus e dessa confiança que eu tenho em mim mesma, né? E se a gente for pensar, a mesma confiança que eu tenho em mim mesma é a confiança que deriva de Deus, né? Você vê que se retroalimentam, né? Porque, puxa, eu posso ter uma autoestima super baixa, não confio em mim, sei que eu tenho, nossa, 1000 defeitos, que eu não estudei, eu mal sei ler, escrever e tal. Puxa, tudo bem, mas Deus me deu a graça. Se eu casei com esse cara, se eu tive esses filhos, se eu sou avó desses netos, se eu sou, né, enfim, né, pai dessas crianças, então eu tenho graça de Deus específica para educá-los. E eu vou conseguir educá-los mesmo eu não lendo um livro, sabendo ler nada. Mesmo eu falando tudo errado, mesmo meu filho ficando adolescente depois tirando sarro que eu falo errado, porque daí ele teve uma boa educação e eu não. Mesmo assim, eu confio em Deus e tenho graça de Deus. Então, eu não fico ali, eu não tenho moral para falar com meu filho, porque agora ele é formado em sei lá das quantas, e eu não fiz nem o primeiro aninho, né? Não, porque assim, meu filho pode ter uma instrução intelectual, uma instrução melhor que a minha, mas a graça de Deus para ser mãe e pai dele, quem tem sou eu. Então, eu confio em mim também. Eu confio. Quando eu falo para ele, filho, esse amigo não tá legal, eu não tô gostando que você vá para esse caminho, eu posso falar. E ele vai ter que me ouvir. Porque eu sou a mãe dele. Ou eu sou o pai dele, ou a avó. E quando eu tenho um filho de 50 anos, que eu tô lá, não, mas ele quer abrir uma empresa, tal, mas ele me pediu dinheiro emprestado, mas eu não vou emprestar porque eu não confio nele, que não vai dar certo. Bom, pode ser que você seja uma pessoa prudente, porque você já emprestou 1000 vezes e o filho não resolve, não devolveu. Tudo bem, é um aspecto. Mas pode ser que... Será que não está faltando confiança? Não preciso confiar nesse meu filho? Falar, filho, vou te emprestar esses, sei lá, 5.000 reais. Você abre seu negócio, você investe aí nesse negócio. E eu confio que até o ano que vem você vai me pagar. Estou confiando em você. Porque, às vezes, a pessoa, ela falha conosco justamente por sentir essa falta de confiança que a gente tem. Minha mãe sabe que não vai dar certo. Eu nem vou estudar muito para esse vestibular, porque minha mãe sabe que não vai dar certo. Ela mesmo está falando, né? Aí, filho, você não vai passar, não. Esse curso aí é para gente rica, né? Seu pai sei lá, uma história que eu ouvia de um juiz, né? Ele falava assim que o pai dele era mecânico, né? E ele estudava para ser juiz, tal, se formou em direito. E muitas vezes reprovando no concurso, reprovando. E o pai dele falava, filho, isso aí não dá, ser juiz não é para você, você é filho de um mecânico. Esquece isso, para de perder tempo, você está se massacrando à toa, né? E ele passou no concurso, né? Ele não ouviu o pai dele, porque ele tinha uma grande autoconfiança e uma confiança em Deus. E ele estudou e passou, né? Quer dizer, graças a Deus, no caso dele, esse menino não ouviu o pai. Mas, se é um menino, se é uma pessoa que tem uma autoconfiança já mais fraca e fica ouvindo dos outros assim, não vai dar certo, eu não confio em você, esquece isso, sabe assim? Ou seja, se você vê que os seus pais, os seus avós, ninguém confia em você, você não vai, daí, né? Você não vai confiar também, igualmente, né? Então, muitas vezes, os nossos filhos, o marido, a esposa, acabam que fracassam em alguns sentidos, né? Fracassam, caem numa tentação, faz uma bobagem e tal. Também por culpa nossa. Será que a gente, no fundo, não estava falando, sabia que isso não ia dar certo? Eu sei que você é muito distraída, filha. Acho que esse curso não vai ser... passar em medicina? Muda de sonho aí, porque eu sei que você é muito desfocado. Quer dizer que eu estou animando a pessoa, né? Estou confiando nela. E como é que eu passo meus medos para os meus filhos? Né? Então, o convite para vocês é refletirem nisso. Né? Por exemplo, eu tenho alguns medos, e vocês têm com certeza alguns, traumas de infância ou histórias da sua infância, né? Que são negativos, todo mundo tem, e os seus filhos também vão ter, né? Os problemas deles, né? As traições deles, né? O amigo que trai, a amiga que conta segredo seu para outra pessoa. Isso aí faz parte, né, da evolução do ser humano. Então, cada um vai ter na sua história.
Mas eu não posso deixar que os meus medos, eles passem para o meu filho e minem a autoconfiança dele. Então, assim, por mais que eu morra de medo de, sei lá, fazer exame de sangue ou ir para o hospital, né? É uma coisa que eu detesto, né? Eu, particularmente, Isabela, eu detesto. E receber medicação na veia, por exemplo, nossa, eu detesto, eu não relaxo, eu fico lá. Se é o meu filho que vai, eu não passo esse medo para ele. Ai, filho, vai ser horrível, você vai odiar e não sei o que, não. Porque ele tem que ter, inclusive, a liberdade de ter os medos dele, né? Eu não posso incutir os meus nele. Não, filho, você está doente, você vai para o hospital e você vai receber aquela medicação na veia, vai fazer esse exame, enfim. E você sabe que não é o fim do mundo, não é um acidente, é só uma agulha, né? Porque por mais que eu tenha medo, eu saiba, eu sei disso tudo e eu tenho aquele medo. Quando é minha vez, eu fico com medo, já fico nervosa. Mas eu não vou passar esse medo para o meu filho. Né? Por quê? Porque ele vai ter os medos dele, ele vai ter que superar. Agora, eu não posso ficar fazendo uma criança ficar cheia de todos os medos do mundo, né? Ai, porque eu sofri um acidente, então eu tenho trauma de carro, então meu filho não vai de carro nunca. De carona para a escola, sei lá, né? Porque eu tenho trauma. O quê? Você vai criar um filho amputado? Amputado que eu digo... aleijado de capacidades, né? Vai atrofiar seu filho porque você tem um medo, né? Então, a gente também deve tomar cuidado nisso. Como é que eu faço? O ciumento também é outro, né? O ciumento, via de regra, ele acaba com as relações dele pelo medo. Quantas vezes você já não ouviu falar, né? Nossa, larguei aquele meu namorado, porque eu não aguentava, era muito ciumento. Ou seja, o medo dele de ser traído ou de ser, né, deixado na mão, fez ele ficar tão em cima e sufocar o outro que o outro não aguentou, né? Ou seja, o próprio esse medo ele se autorrealizou, né? Daí a pessoa fala, não, mas é que eu sou toda vez eu sou trocada, eu cuido muito do meu namorado, enfim, porque eu tenho que cuidar, eu tenho trauma disso, porque depois, se eu não cuido, daqui a pouco ele me larga. Às vezes, é de tanto que cuida, fica ligando 500 vezes por dia, não deixa a pessoa também ter uma amizade, sair com um amigo, tomar uma cerveja que você está ligando, né? Não deixa a pessoa ter uma folga, você sufoca. Né? Então, o seu medo afasta, atrofia, né? Acaba com as coisas. Então, o que eu quero bem que vocês separem é que uma coisa é a prudência, outra coisa é o medo. Então, a gente vai ensinando os nossos filhos, a gente vai soltando as rédeas, né? Até no relacionamento, né? Soltando as rédeas, né? Para o marido, talvez no começo do relacionamento você tenha ciúmes mesmo, que um amigo, sei lá, seu namorado vá no bar e, com os amigos dele, você fala, ai, com quem será que ele vai? Né? Fique com ciúmes. Conforme a relação vai se consolidando, e você vai... A tendência é você ir confiando mais. E não deixar que o medo te paralise e faça paralisar as outras pessoas, né? Enfim, fica o convite para vocês refletirem sobre isso, né? E pensar sempre nesse tripé que eu citei para vocês, né? Confiança em Deus, confiança em mim mesma, autoconfiança e confiança no outro. E para bem educar, para bem amar, eu devo confiar, né? Se eu estou segura do meu amor, se eu amo meu marido, se eu estou segura do amor dele por mim, eu tenho que confiar. Então, pegar esse medo que a gente tem, esse medo que você possa estar passando agora, medo de ficar com dívida também, muita gente endividada, né? Tem hora que você fala, quer saber? Eu vou estar sempre endividada. Então, não que você vai falar assim, agora eu vou gastar. Não, mas fala assim, então quer saber? Essa vai ser a realidade da vida. Perdi esse medo. Vou perder esse medo. Né? O coronavírus está aí? Tá. Vai estar sempre? Pelo visto vai, né? Porque já está voltando nova onda, não sei o que. Vou deixar de viver? Não. Vou viver com precaução. Mas não vou deixar esse medo me impedir de viver. Tenho medo dos meus filhos desandarem, dos meus filhos
não terem amor a Deus, dos meus filhos, sei lá, terem vida de pecado? Tenho. Mas não vou deixar esse medo me paralisar, me impedir. Falar assim, agora, filha, você só pode ser amiga do pessoal da igreja. Porque daí eu sei que você tem boas amizades. Não sei. Às vezes é isso mesmo, vai deixar ele revoltado e vai aproximar ele de uma hora assim, a hora que você soltar as rédeas, daí que ele vai, né? Vai pro mundo, né? Então, confiar em Deus em primeiro lugar. Espero que tenha ajudado vocês esse programa de hoje. Se sim, por favor, se você tiver, né, nas redes sociais, dê like, dê coração, compartilhe aí. Se você estiver ouvindo no aplicativo, no site também, compartilhe isso com outras pessoas, que a gente precisa levar a voz de Deus mais longe e mais forte, tá bom? Obrigada a todos pela atenção e até a próxima quinta-feira. Você ouviu Isabela Bacarin com o programa Café com a Bela. Te esperamos quinta-feira que vem às 10 horas da manhã. Si tú me miras, Él también.